brigas, disputas, intrigas e até arremesso de penico que fez estourar uma guerra civil. Sejam bem-vindos, eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar as maiores disputas da história entre irmãos da realeza. Como sempre, te peço aquele like arretado de sempre e tua inscrição aqui no canal. Isso ajuda nosso conteúdo chegar a mais pessoas arretadas. Agora, simbora para a história. Na época em que a lendária Cleópatra nasceu, na dinastia Ptolomeu do Egito, por volta de 69 a.C., a família já tinha uma história incestuosa e assassina. Por gerações, irmãs tramaram contra irmãos, mães foram para a guerra com seus filhos e filhos executaram seus pais. A última de sua linha, Cleópatra e seus 3 irmãos continuaram esta tradição familiar sangrenta. Com a morte de seu pai, por volta de 51 a.C., Cleópatra e seu irmão Ptolomeu VIII se casaram e assumiram o trono egípcio como co-governantes. Essa parceria forçada rapidamente se desfez, e por volta de 48 a.C., Ptolomeu e Cleópatra travaram uma guerra civil brutal entre si. Em meio à loucura, sua irmã mais nova, Arsinoe IV, também reivindicou o trono. Arsinoe logo se uniu a Ptolomeu, e juntos os irmãos lançaram o cerco de Alexandria contra Cleópatra em 48 a.C. Mas Cleópatra ganhou uma arma secreta, o todo-poderoso líder romano Júlio César, com quem tinha um chamego pessoal e profissional. Juntos, Cleópatra e Júlio César venceram a Batalha do Nilo, em 47 a.C. Ptolomeu VIII se afogou no Nilo logo após sua derrota. Arsinoe foi capturada e desfilou por Alexandria com algemas de ouro, antes de ser exilada no Templo de Ártemis em Éfeso. Existe apenas uma guerra civil na história que pode ter como causa um penico. Quando Guilherme o Conquistador, o primeiro rei normando da Inglaterra, morreu em 1087, ele deixou a Grã-Bretanha para seu filho do meio, William Rufus, em vez de Robert, seu filho mais velho. E foi a partir daí que a cuíca mudou o tom. William estava há muito tempo em conflito com o charmoso e combativo Robert. De acordo com um relato de Ordoric Vitalis, um monge beneditino que escreveu crônicas dos séculos XI e XII, Robert estava em desacordo com seu pai desde 1077, quando William Rufus e seu irmão mais novo, Henrique, jogaram um penico cheio de dejetos sobre sua cabeça. Esta rixa familiar durou anos. Quando seu pai morreu, Robert foi deixado com o menor prêmio da Normandia. Ele reuniu uma rebelião contra seu irmão, William II, mas falhou quando resolveu não aparecer para a batalha. Ao retornar de uma cruzada, Robert foi informado que o rei Guilherme havia morrido e que seu irmão mais novo, Henrique I, havia reivindicado a coroa. Robert, brabo que só um porco amarrado, formou um exército e se dirigia a Londres quando foi interceptado por Henrique e convencido de renunciar ao trono em troca de uma pensão de 3.000 marcos por ano e direito total sobre a Normandia. Ele aceitou, mas foi enganado. Seu irmão parou de enviar a pensão e invadiu a Normandia. Vencido na Batalha de Tinchambray, Robert ficou preso durante 28 anos. Robert morreu em 1134 no castelo de Cordoff, com a idade de 80 anos. Henrique I morreu no ano seguinte, vitorioso sobre seu irmão até mesmo na morte. Quando Maria I herdou o trono da Inglaterra em 1553, ela havia suportado uma vida inteira de decepções, tristezas e desprezos. Filha única do rei Henrique VIII e da católica Catarina de Aragão,
ela fora a herdeira amada do trono de seu pai durante grande parte de sua infância. Mas após o caso apaixonado do rei Henrique, seguido do casamento com Ana Bolena, de tendência protestante, seu mundo foi destruído. Ela foi arrancada de sua mãe, despojada de seu título real e forçada a fazer uma reverência para sua nova meia-irmã, uma pequena bebê ruiva, a princesa Elizabeth. Sua nova madrasta foi particularmente cruel com a jovem Maria, e a adolescente guardou esses insultos para o resto de sua vida. Era o mesmo que está criando uma jararaca. Após a execução de Ana Bolena, em 1536, o status de Maria foi restaurado e ela parecia gostar de sua meia-irmã Elizabeth, agora órfã de mãe. Com a ascensão católica de Maria, em 1553, toda sua velha amargura veio à tona. Em 1554, a rebelião Wyatt foi lançada em reação contra o casamento de Maria com o rei Filipe da Espanha. Elizabeth foi presa, suspeita de tramar contra a rainha e enviada para a sinistra Torre de Londres, o mesmo lugar onde sua mãe havia sido executada. Elizabeth enviou uma carta à rainha pedindo clemência, mas não surtiu o efeito esperado. Apenas um ano depois, Maria decidiu libertar sua irmã, e as duas retomaram um relacionamento público cordial. 4 anos depois, em 1558, Maria I morreu durante uma epidemia de gripe e Elizabeth iniciou seu grandioso reinado. Napoleão disse certa vez: "Meus parentes me fizeram mais mal do que bem a eles próprios." O imperador caído tinha motivos para estar amargo. Aos olhos de Napoleão, ele havia elevado sua grande ninhada da ilha de Córcega, composta por José, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline e Jerome ao status de realeza. Ele lhes deu títulos, os colocou nos tronos de reinos e os enriqueceu. Em troca, Napoleão esperava a lealdade cega de seus irmãos. Desde o início, nem todos os irmãos e irmãs de Napoleão lhe tinham consideração. Seu irmão mais novo, Lucien, o odiava desde a infância, acreditando que ele era um valentão com mania de grandeza. Escreveu a seu irmão mais velho, Joseph, listando todas as falhas de Napoleão, e afirmou: "Ele me parece ter um forte gosto por métodos tirânicos. Se fosse rei, seria um tirano. E seu nome, para a posteridade e aos ouvidos de patriotas sensíveis, seria um nome de horror." Assim que Napoleão assumiu o poder na França, Lucien foi banido para a Itália por se casar com uma mulher que seu irmão não aprovava. O restante dos Bonapartes continuou a brigar, unidos apenas em seu ódio pela esposa de Napoleão, Josefina. Em resposta, Napoleão zombou deles com as honras que concedeu a Josefina e seus filhos. A arenga familiar atingiu um pico em 1804, quando Napoleão se coroou imperador. Após sua derrota na Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão se voltou contra grande parte de sua família. No exílio em Santa Helena, ele percebeu que havia cometido um erro ao colocar seus irmãos em posições de poder. Ele murmurou: "Se eu fizesse de um dos meus irmãos um rei, ele imaginava que era rei pela graça de Deus. Ele não era mais meu tenente, era um inimigo a mais para mim." Quem tem irmãos sabe que essa arenga entre a realeza é fichinha quando se trata de quem vai comer o último pedaço de cuscuz. Eu vou ficando por aqui. Te peço para deixar o like se gostou do vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Te espero na próxima história.